E esse é o podcast 4 da primeira temporada de estudos do Geração 48, o qual toda e qualquer pessoa pode utilizar no seu pequeno grupo de jovem, na sua base Geração 48, desde que você queira criar uma intimidade maior entre jovens e também com Deus. E hoje, com o tema comunidade e com 3 ilustres presenças aqui, olha. Ah, bom demais, hein? 3 pastores de jovens que amam os jovens. Pastor Otacílio, seu oi. Oi. Isso mesmo. Pastor Tiago Santos. Oi, ilustre. Muito bom. E pastor Tiago Rodrigues. Seu oi, pastor Tiago. Oi também. Aliás, Tiago, saiba que a tua presença agregou adjetivo ilustres aqui, porque até então temos 2 aqui. Até então não estava ilustre. Mas agora parece que você... Tiago, é que nós gravamos 3 podcasts sem a sua ilustre presença. E a partir de hoje eu vou falar ilustre presença. E a sua presença é tão ilustre que ela torna a nossa presença ilustre. Tá vendo só? É comunidade, né, pessoal? Comunidade. E aqui é o pastor Elmar, e a partir de agora nós não somos mais pastores, mais amigos, e aqui vamos falar apenas Otacílio, Tiago. E agora complicou, hein? Tiago 1, Tiago 2, Tiago pronto. 1 e Tiago 2, né? Primeiro Tiago, segundo Tiago. Pronto. Resolveu. 2 cartas já. Vamos lá? Vamos começar os trabalhos. Pastor Tiago Rodrigues, por favor, uma oração para a gente começar. Pai, obrigado pelo teu cuidado, pelas tuas bênçãos e nos conduza para que a gente, ao olhar para a tua palavra, a gente tenha humildade e coração disposto a ouvir a tua voz e aprender contigo. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Muito bom. Olá. Vamos lembrar os nossos últimos 3 temas. O primeiro deles teve a ver com a questão de intimidade. A gente falou da intimidade que a gente tem que ter com Deus e a gente deu aquela beliscadinha na ideia da comunidade com as outras pessoas. Depois, então, a gente conversou a respeito do discipulado e a gente falou da importância de você ser um discípulo de Cristo e a gente também deu aquela comentada aqui que um verdadeiro discípulo é aquele que segue e aquele que também está buscando novos seguidores. E no podcast passado, a gente falou a respeito da semelhança de Cristo. Você começa a andar com Cristo e você fica cada dia mais semelhante a Cristo, não apenas no entendimento de Cristo, mas as ações que Cristo tinha. E hoje... Tiago, ele vai conseguir fazer isso até o último, será? Eu acho que não. Assim, ó, você não tá vendo isso. Cara, mas tá de cabeça, cara. Né? Tá de cabeça, tá bom. Tá bem. O último, quando foi falando tal, daí... Não temos tempo para esse, mas... Recapitule, vamos lá. E finalizando, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre comunidade, porque esses 3 primeiros estudos, eles vão gerar uma ação. E qual é esta ação? Quando Jesus ele foi para o céu, aqueles que ficaram aqui, que começaram a acreditar em seu nome, eles formaram uma comunidade de fé. Isso é exemplo para nós hoje? O que vocês acham? Completamente. Aliás, mesmo antes dele ir para o céu, né? Ele já formou uma comunidade de discípulos. Discipulado, a gente tem que entendê-lo não como um processo individual apenas, porque senão Jesus teria escolhido apenas um. E Jesus escolheu 12 no mínimo. 12 no mínimo para estarem com ele caminhando. E o que une essa comunidade, na opinião de vocês? Eu acho que a gente pode reduzir a uma coisa apenas, né? Mas quando eu olho pros de Cristo ali, pros 12 de Cristo, principalmente depois da morte dele, né? Eles estavam unidos em propósito, eles sabiam o que eles estavam fazendo, né? Em utilidade. E eles tinham um objetivo muito claro, muito definido. Isso daí trazia unidade para eles, né? Propósito, objetivo, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Mas principalmente a ideia de que agora Cristo era através deles, Isso daí acho que foi a cola que uniu todos eles, né? Porque, cara, eles eram muito diferentes. Totalmente diferentes. Mas isso é que nem time de futebol, que nem torcida de futebol. Pessoas completamente diferentes, unidas com o mesmo propósito, um interesse comum, elas começam a agir de maneira, não vou dizer nem tão uniforme assim, mas elas se unem na sua diversidade. E essa talvez seja a beleza da vida em comunidade. Rapaz, a ilustração do Otacílio foi boa. Pior que eu nem entendo nada de futebol. Não, mas foi boa. 20 minutos só nela, que eu visualizei agora todo mundo ali, cada um vindo de uma casa diferente e eles torcendo por um bem comum. Boa. Maior, cada um na sua posição. Tiago 1 ou Tiago 2, vocês têm um exemplo melhor do que esse? Esse é um, esse é o 2. Eu não tenho. Eu não tenho como contribuir depois disso. Atos capítulo 2, versículo 42, vem trazendo algo interessante. Olha só. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão.
Eu acho que aqui essas duas palavras, elas nos dão aqui um direcionamento interessante, né? Eles estavam unidos pela busca do entendimento, da compreensão e de perseverar na doutrina. Então, é a questão da prática da religiosidade. E também eles estão falando em comunhão. O que é essa comunhão? Partir o pão e também nas orações. Agora tinham uma relação um pouco mais próxima das outras pessoas. Então, quando a gente fala de comunidade cristã, a gente também está falando dessa proximidade com o próximo. É isso aí? A grande verdade é que esse relacionamento com Deus, né? Essa prática da doutrina e a comunhão, elas não eram duas coisas separadas, né? Tipo, olha, agora eu vou aprender de Deus, agora eu... Sim. Na verdade, era consequência uma da outra, né? Eles estavam próximos de Deus e agora aprendendo de Deus, e a consequência era comunhão com as pessoas, contato com elas. Eu acho louco pensar que a vida deles em comunidade não era algo eventual de um culto. Não é que eles tinham isso num lugar. Eles se reuniam e agora é hora da gente viver em comunidade. Não, a vida deles em comunidade, ela estava muito para além da reunião de culto, estava muito para além desse momento. Então eles perseveravam na doutrina, na comunhão, daí fala, né, no partir do pão e tal. Então a vida em comunidade era a vida deles, né? Nós não somos uma comunidade enquanto adoramos juntos e celebramos dentro de um prédio. Não, a gente é comunidade para fora do prédio. O prédio é apenas parte da nossa vida em comunidade, mas não é a nossa vida em comunidade. Inclui, mas não limita. E uma outra coisa que eu acho interessante nesse texto, e às vezes é uma armadilha das comunidades religiosas, é você construir uma comunidade em torno de um interesse comum, que seria a sua fé, a sua compreensão bíblica, e se fechar, se tornar uma comunidade hermética. Você vê que eles faziam tudo isso, e o verso 47 do capítulo 2 vai dizer que eles faziam isso louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Então, no pensar de Deus, no propósito de Deus, uma comunidade de seus filhos é, antes de mais nada, uma comunidade simpática àqueles que estão fora dessa comunidade. É uma comunidade voltada para fora também. Eu posso não fazer parte dessa comunidade, mas eu falo, pô, essa comunidade é legal. Cara, esse pessoal é legal. Eis um pessoal que eu gostaria de... Poxa... No meu momento, né? E acho no meu momento eu vou fazer parte dessa comunidade também. É o testemunho que Jesus... É o testemunho daquilo que Jesus falou. Ele falou, olha, as pessoas saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. E não é nem... E é interessante pensar que as pessoas... Que essa comunidade ganha simpatia... Porque as pessoas olham de fora e veem um funcionamento que é diferente. Vem um funcionamento de parceria, de irmandade. As pessoas percebem esse funcionamento e isso ganha eles a simpatia. E é a marca de identidade dessa comunidade. E isso que é legal, o 02. Vou te chamar de 02 porque é mais fácil que o Thiago 2. E o 01, 02. Isso que é o legal, porque você fala assim, se amarem uns aos outros. E esse uns aos outros inclui os que estão, abre aspas, dentro da comunidade, mas também inclui os que estão, abre aspas, fora dessa comunidade, como nós poderíamos entender. Então, vamos trazer isso aqui para a prática. Eu vou à minha igreja, durante a semana ou no final de semana eu encontro com o pessoal do meu pequeno grupo, da minha base, do meu PG, nós desenvolvemos essa vida de comunidade, mas isso também vai ser ecoado nas minhas outras interações sociais, vai ecoar também, vai ser percebido por todo mundo que convive comigo, mesmo que não faça parte da minha panela, por assim dizer. Cara, esse texto de Atos 2... Ele é incrível, né? Porque pra mim a coisa que mais é destacada é a ideia de que eles perseveravam, né? E essa ideia de perseverar abre um leque de possibilidades, né? Porque, primeiro, a ideia de perseverar é de continuidade. Ou seja, não era um evento, mas era algo do dia a dia, da rotina, fazia parte da vida deles, assim como faz você acordar, enfim, as suas atividades diárias. É uma forma de interpretar esse perseverar, né? A outra possibilidade é que, assim, cara, você... Fala assim, cara, tô perseverando nisso. Não é porque é alguma coisa fácil de ser feita. Sim. Mas, cara, que exige um esforço, uma negação, uma luta e tudo mais. Às vezes a gente olha esse texto de uma forma romântica e fala assim, cara, todo mundo vinha. Era tudo belo. Tudo belo, tudo formoso. Mas, cara, muita gente tinha que ter luta pra aceitar o outro, muita gente tinha que deixar a mão de algumas coisas. Mas apesar eles... E outra coisa, eles estavam dispostos a pagar o preço, cara, entendeu? E isso é um negócio muito presente e quando a gente percebe, tem coisas que Jesus não ensinou de uma forma explícita, mas permeiam todo o discurso dele, né? E a pluralidade tá sempre na conversa de Jesus. Quando Jesus ensina a orar, ele fala, olha, o Pai é nosso, o pão é nosso, as dívidas perdoadas são nossas. E todo o tempo ele tá colocando na cabeça de gente como a gente, que tem essa tendência do eu,
de olhar pra mim, de singularizar, até mesmo a gente fala, a salvação é individual. Ela é individual, mas ela se processa, ela se expande, ela se torna mais rica no coletivo. E aí, Jesus vem nessa fala constantemente de plural e vai martelando isso na cabeça dos discípulos. Aí você vê os discípulos agora entendendo isso. Não, somos nós. E aí, de repente, tá rolando uma tendência de separar, de ficar. Esse sujeito, ele é lembrar, não, eu tenho que perseverar no nós. É nós, todo tempo somos nós. Agora, eu acho que vale a pena a gente resgatar aqui um assunto que já foi colocado, mas dar uma esclarecida nisso. Porque às vezes eu falo assim, ó, olha, você tem que fazer parte de uma comunidade. A impressão que dá quando a gente fala isso é que você tem que fazer parte de um grupo religioso que se une, seja sábado, seja domingo, de 9 ao meio-dia numa igreja. Ok? Essa é uma visão que eu posso ter de fazer parte de uma comunidade. Só que o Thiago falou, cara, não é só isso. É mais do que isso. Não é eu ter horário marcado uma vez por semana que eu realmente estou vivendo a comunidade do jeito que o evangelho está falando. Né? É mais do que isso. Então, ter o nome de uma igreja e ir ao culto uma vez na semana não significa que eu estou vivendo a plenitude da comunidade. Eu me arriscaria, é isso aí? Eu me arriscaria a dizer que é mais do que isso e também não é apenas o mais do que isso, porque existe aquela questão do pendular, né? Tem aquele que se contenta em achar que a comunidade é assistir ao culto, assistir aquele programa religioso e acabou, mas também existe o outro lado. Existe aquele outro que começa a viver assim, não, eu tenho um grupo pequeno, não tem a ver com a igreja, porque lá na igreja a coisa é muito heterogênea, muita gente diferente, tem gente mais velha do que eu, tem aquela criançada barulhenta mais nova do que eu me sinto muito melhor com o meu grupo de amigos, o meu PG, minha base, essa é a minha comunidade perfeita, essa é a minha panela. Esse muito mais não nega aquilo que é a base, ou seja, uma comunidade no seu sentido mais amplo, ela vai ter essas três dimensões. Eu faço parte de uma comunidade de pessoas com as quais eu tenho afinidade natural, que é normalmente aquela que você vai montar sua base, seu PG, seu pequeno grupo. Eu também faço parte daquela comunidade que se reúne, que eu diria assim, né? O meu PG, o meu pequeno grupo, minha base, é a minha comunidade homogênea, onde eu estou me reunindo com eles por causa dos interesses afins. Mas a comunidade da igreja é onde eu aprendo pela heterogeneidade, pela diversidade de idades, de percepções. Eu convivo com aquele que eu acho que é chato, eu convivo com aquele que eu acho que é diferente de mim, mas eu aprendo dessa diferença. E comunidade daí no sentido final e absoluto é a comunidade de todos com as quais, mesmo que eu não conviva tanto, eu tenho que entender que eu estou sendo um agente de influência. E tem um lance, eu volto naquela ideia do nós, que às vezes essas comunidades, às vezes que a gente forma, elas são comunidades que a gente faz parte delas, a gente interage com elas, mas não é pelo nós, é por mim. Uhum. Então eu faço parte de uma comunidade, mas eu vou lá por mim. E se eu sou satisfeito, alimentado, ok. Eu vou nesse grupo porque ele combina mais comigo. E quando a gente vê, e até o chamado discipulado de Cristo olha, aquele que quer seguir após mim, negue-se a si mesmo. Então todo tempo tem esse eu fica num lugar e o nós é importante. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar nisso quando a gente pensa numa comunidade com conflitos geracionais, quando a gente pensa numa comunidade que passa por dificuldades pelas divergências de pensamento. E aí o que a gente faz? A gente preza pelo nós. O nós é importante. Então quando o nós é importante, eu já não penso mais que eu fui lá, eu fui à igreja e pronto, cumpri meu papel. Eu estou numa comunidade que combina comigo, eu vou nesse grupo. Não. É o nós. O que vale mais é o nós, é a coletividade. Deixa eu tentar criar um equilíbrio, então, no que foi falado aqui. A gente entende que você fazer parte da igreja é fundamental, porque a igreja, quem começou na terra foi Jesus Cristo, a igreja é o lugar onde você está aprendendo mais, você está se relacionando, apesar de você estar no macro. Mas a gente também, e eu acho que aí é a novidade do momento, a gente está dando muito valor para você criar uma comunidade menor, que é o que está acontecendo. Provavelmente você que está ouvindo esse podcast é porque você foi convidado, você faz parte de uma base de geração 48, de um PG jovem, aonde ali, com 10, 15 pessoas, você vai conseguindo criar uma intimidade maior. E essa é uma comunidade que ela não exclui a outra. Mas o que está acontecendo hoje é que as pessoas elas entendem como o bastante ir a uma igreja num sábado, no domingo de manhã e ponto final. Então, você tem que pegar essa ideia e conviver com ela ao longo da semana. Uma não exclui a outra. Uma não exclui a outra. É que, não só no contexto religioso, mas na sociedade que nós vivemos,
o discurso temperado é aquele que é o mais necessário e o mais ausente também, né? Nós vemos tudo muito polarizado. E essa ideia de você... Cara, eu tenho o meu grupo que ele é o pequeno e a função dele é essa. Mas eu tenho a comunidade maior e a função dela é essa. Logo, o meu discurso, ele tá temperado. Isso aí não é você ser o cara mureteiro, né? O cara fica em cima do muro. Mas é você saber exatamente qual que é a função de cada uma, o propósito de cada uma delas, e equilibrar e viver a sua vida da forma mais regular possível, né? Sob a perspectiva daquilo que Deus espera para você. E sempre entendendo que o micro ele está a serviço do macro, e não o contrário. Não é a igreja que eu faço parte que está a serviço do meu grupo pequeno. Não, é meu grupo pequeno que está a serviço do corpo de Cristo. Então, quando eu começo a ter um grupo pequeno ou a minha comunidade, ela passa a jogar contra esse grupo maior, contra o corpo de Cristo, alguma coisa está errado. E então, não é, queremos mudar tudo para atender a necessidade dos poucos. Não, são esses poucos, o micro ele está a serviço. Quando a gente pensa em comunidades menores, aí vem uma coisa importante, as comunidades menores, marcadas por alguma diferença ou alguma peculiaridade, elas existem para que esse corpo de Cristo macro ele consiga conversar com o maior número de pessoas, ele consiga se estender até outras comunidades. Mas não são comunidades... Não são rivais, né? Não, são simplesmente uma maneira dessa comunidade que é o corpo de Cristo conversar uma maior variedade de línguas. Mesmo porque o que a gente está querendo hoje, criar essa malha de base geração 48, de pequenos grupos de jovens se reunindo nas casas ao longo da semana, tem um outro objetivo também. É que aquilo ali, aquele local, ou o local onde vocês estão, seja o primeiro passo, ou seja a primeira porta em que alguns jovens que jamais iriam numa igreja possam se sentir parte de uma comunidade, serem amados, serem aceitos, terem a base preliminar do evangelho para depois ele fazer parte de um grupo maior, dessa igreja maior, mas que pelo menos ele comece nessa comunidade menor. E eu acho que é interessante a gente resgatar aqui também a ideia de que numa comunidade menor, você consegue viver a essência do cristianismo até mais do que num ambiente maior. Por quê? A essência do cristianismo, como está colocando aqui, é você viver em função do outro também. Né? Amar ao próximo como a si mesmo. Não é amar o próximo mais do que você e nem também deixar de amar o próximo. Agora, eu indo numa igreja de 9 a meio-dia num sábado de manhã, onde não tem condições de troca, de experiências, é muito difícil você vivenciar isso, né? A multidão é o melhor lugar para você se esconder, né? Exatamente. Então, quando você tem essa comunidade menor, é onde você pode viver numa plenitude o evangelho. E eu queria fazer ressaltar esse detalhe, amar o próximo como a você mesmo, mas nunca querer tornar o próximo em alguém igual a você mesmo, respeitar essas diferenças e transformar toda e qualquer comunidade naquilo que é o princípio bíblico, na unidade de pessoas que são diferentes, mas estão no mesmo propósito. A uniformidade, às vezes é pela busca da uniformidade que as comunidades fracassam, porque eu não aceito você, eu quero tornar você uma cópia de mim mesmo. E aí, como diria certo autor, onde no local onde dois pensam exatamente iguais, um já é desnecessário. Deixa eu só agora desafiar vocês a algo no 1 minuto e 40 que nos resta aqui, ó. Uma ideia prática. Vamos lá? Prática. Como é que eu consigo, numa base de geração 48, numa comunidade menor, num pequeno grupo, fazer com que essas pessoas que fazem parte, elas se sintam mais parte de uma comunidade e fazer com que essa comunidade ela fique mais próxima e mais íntima uns dos outros. Vamos lá? Ideias práticas. Comam juntos. Essa é a primeira coisa. Cara. E quem foi o mestre disso daí? O mestre disso foi o nosso mestre, né? Jesus. Foi Jesus. Lucas, ele pinta muito esse retrato, né? De Jesus sentando, comendo com as pessoas, passando tempo prática, com elas. E alguns já fazem isso. Comam juntos, mas procure saber o que cada um gosta. E monte ali um cardápio envolvendo o gosto de todos. Opa, estamos evoluindo aqui, né? Na arte de comer juntos, né? E eu acho uma outra coisa também, além de comer juntos, o servir juntos, né? Coloca essa comunidade em algum serviço, até por outra comunidade, por necessitados, por alguma coisa, mas dê uma causa para essa comunidade e vá servir junto. Porque às vezes as pessoas elas se sentem melhores, elas se sentem mais abertas, elas se conectam através do serviço também.
Muito boa. Ali, passando por dificuldades, vendo a dificuldade de outros, você vai cada vez mais se unindo nesse objetivo, e isso causa a união. Então é isso aí, meu povo. Estamos finalizando agora o tema comunidade, e você está desafiado a fazer parte da comunidade de Cristo nessa terra. O que isso significa? Fazer parte da sua igreja aqui. Você faz parte de uma igreja, você está ali, se você é adventista, no sábado de manhã, no domingo, na quarta-feira, legal estar no culto, mas não é só isso. É você também ter o seu grupo de amigos, vocês se reúnem durante a semana, vocês vivem juntos, vocês comem juntos, vocês têm os mesmos objetivos, vocês choram as mesmas dores, vocês estão um vivendo ao lado do outro, porque o cristianismo é isso, é estar ligado a Deus, estar ligado ao próximo. O próximo cai, você estende a mão para levantar. Você cai, tem alguém para te sustentar. Isto é viver em comunidade. Deus abençoe você. E no próximo podcast, número 5, nós vamos conversar um pouquinho sobre reino. Vai estar imperdível. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela revelação e porque a igreja, a comunidade dos seus servos foi constituída na terra. Que possamos fazer parte do teu povo e que o Senhor nos dê força para levantar e também sermos erguidos quando necessário. É em nome de Jesus que pedimos essas bênçãos. Amém.